Hey, how are you today? Great? So, let's start one more English class. Today, we are going to see the alphabet. Então, hoje nós vamos ver o alfabeto. E para que utilizamos o alfabeto também? Por que eu falo já para quê? Muitos alunos às vezes perguntam quando descobrem que saber o som das letras isoladas no alfabeto não ajudam em nada a saber pronunciar corretamente determinadas palavras. Sim, no português, a gente saber o som do alfabeto até nos ajuda, né? A construir as sílabas e depois construir as palavras. No inglês não é assim que a gente aprende. Então, para que a gente vai aprender o alfabeto se o som das letras não nos ajudam a saber falar corretamente as palavras em inglês? Bem, nós vamos estudar o alfabeto, vamos aprender, principalmente para quando a gente precisar soletrar os nossos nomes. Nome, primeiro nome, sobrenome. É muito comum a gente ter que soletrar os nossos nomes em inglês. Em inglês não, né? Soletrar em determinadas situações. Por exemplo, quando a gente for numa viagem, for fazer uma reserva num hotel, num restaurante, cadastro, tudo que a gente precisar fazer determinado cadastro, falar algumas das informações pessoais, nós vamos precisar soletrar ou nosso nome, ou sobrenome, ou os dois. Por quê? As pessoas nos outros países têm um rigor maior com o nome do que nós brasileiros. Então, eles respeitam mais a ortografia do nome, como que escreve, prezar por isso, né? Escrever corretamente. Então, para não cometer nenhum erro no seu cadastro, no seu registro, provavelmente vão te perguntar, vão te pedir para soletrar seu nome e seu sobrenome para que eles escrevam corretamente na sua reserva, no seu cadastro, enfim. E também podemos utilizar para soletrar palavras, né? Então, se você estiver tentando falar uma palavra e a pessoa não estiver entendendo, você pode soletrar. Ou o contrário, você pode pedir para a pessoa soletrar determinada palavra para você, né? Caso você não esteja entendendo. Mas o mais comum é soletrar nome e sobrenome. É o mais comum. Antes eu achava que não, isso aqui é só porque a gente tem que estudar mesmo, mas quando eu morei nos Estados Unidos, eu tive que soletrar meu nome várias vezes. E não é meu sobrenome não, meu nome mesmo, tá? É até engraçado porque a sílaba BR não é algo estranho no inglês. Existem nomes com BR, mas Bruna soava estranho para eles, não é um nome comum lá. Então, vira e mexe eu tinha que soletrar meu nome. E o sobrenome também, mas o meu nome me soou muito estranho. Como assim, gente? Vocês não dão conta de falar Bruna? Não, e é engraçado porque, além dessa questão de soletrar, eu tinha um gerente que ele não dava conta de falar Bruna. Não sei por quê. Então, enfim, acontece, né? Nome é algo muito particular, sobrenome também. Às vezes é comum num país, no outro não é, no outro às vezes nunca ouviram falar. Então a gente tem que tomar esses cuidados mesmo, ok? So, let's see the alphabet. Vamos ver o alfabeto, vamos aprender as letras, ok? So, let's listen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. This is the alphabet in English. Então, esse é o alfabeto em inglês. Nós vamos prestar mais atenção em algumas letras para a gente não confundir
entre elas, né? O som. Então, primeiras letras que a gente tem que prestar mais atenção são as vogais. Então, vamos prestar atenção no som delas. A, E, I, O, U. Então, olha só, as três primeiras é muito comum da gente confundir. Então, o A em inglês pronunciamos A. A letra E em inglês pronunciamos I. E a letra I em inglês pronunciamos I. Igual o pronome eu que nós aprendemos nas aulas passadas. A letra O, e a letra U, ok? Então, essas são as vogais. Outras letrinhas que a gente tem que tomar um certo cuidado em relação aí à pronúncia, né? Algumas letras parecem um pouco, né? Então, a letra D, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado para não confundir com a letra G. Olha só. D, G. D, G. Então, elas são parecidas, mas têm diferença. Então, D, G. Então, é mais forte o som do G. A letrinha H, age. Muitos alunos acabam falando, nossa, mas é igual o número 8 quando a gente aprende os números. Sim, é bem parecido mesmo. Então, o número 8 é 8 e a letrinha age. Great. As letrinhas M e N também são ótimas para a gente confundir. Então, a gente vai tomar bastante cuidado. Então, ó, a letra M, M. E a letra N, N. Aí, olha só, para a gente poder fazer o som corretamente, a letra M, a gente fecha os lábios na hora de falar. Então, os lábios encostam quando a gente pronuncia a letra M. M. Já na letra N, os lábios não encostam. Então, a gente não fecha a boca para falar a letra N. N. Ok? Vão treinando assim, observando como funciona, como que acontece aí na sua boca para você realmente conseguir produzir o som, ok? A letrinha R, com R bem puxado mesmo. Igual quando a gente estava aprendendo o verbo na aula passada, né? O verbo to be. Uma das formas do verbo to be no presente é are. Então, é o mesmo som, tá? Da palavrinha do verbo are e da letra sozinha R, are. Nós temos aqui essa letrinha aqui, W. O nome dela é por causa do formato. Observa só. Aqui na nossa escrita, o W, ele dá a impressão de que são 2 Vs, né? Mas, dependendo da forma que a gente escreve, ele pode parecer 2 Us. Então, o nome do W em inglês é justamente isso, 2 Us. O nome dele é W. Esse double vem de 2, dobro. Então, é como se fossem 2 letras U juntas. W. A letrinha X, X. Então, também é uma letra forte, né? Pronúncia forte. Se você é fã de quadrinhos, de filmes de super-heróis, igual a Teacher é fã, você pode lembrar dos X-Men. Então, a letrinha X, X, ok? Igual na palavrinha que nós aprendemos na primeira aula, excuse me, com licença, começa com EX. Então, quando o X está no início da palavra, a palavra costuma ter esse som forte também, X. A letrinha Y, para nós mineiros, né? Nós, porque a Teacher é mineira, não sei se você também mora aqui em Minas ou nasceu aqui,
mas é uma coisa muito comum. O Brasil todo sabe que nós mineiros falamos muito a interjeição Y. Tudo para mineiro é Y, né? Então, a letrinha Y é o que nos representa, porque tem exatamente o mesmo som do nosso Y. Então, é a mesma coisa. Y, Y. É o mesmo som, do mesmo jeito. Então, só lembrar aqui da teacher, de onde que a teacher é? De Minas. Então, a letrinha Y, Y. E a letra Z, Z. Z. Ok? Então, esses são as letras do alfabeto. Como eu disse, não nos ajuda tanto na hora de aprender os sons das palavras, né? Porque muitas palavras, o som das letras na palavra não tem nada a ver com o som delas isoladas no alfabeto. Então, por isso que acaba não nos auxiliando tanto. Por exemplo, essa palavrinha aqui, ó. Essa palavrinha apple significa maçã, né? E aí, muitas pessoas, quando estão aprendendo inglês, estudando, quando estão começando a saber um pouco de inglês, falam essa palavrinha aqui de uma forma errada, pronunciam apple, apple. Mas não é assim que pronuncia. Por quê? Mas por que que as pessoas acham que é apple? Por causa da letra A. A letra A sozinha no alfabeto, ela é pronunciada como A. Mas não necessariamente ela vai ter esse mesmo som na palavra. Então, a gente não fala apple. Nós falamos apple. Apple. Como se fosse uma letra E com acento aqui no início da palavra. Então, o som da letra A mudou completamente aqui na palavra, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, não necessariamente nós vamos ver esses sons dessas letras que nós aprendemos aqui em todas as palavras que a gente for aprender e que elas tiverem na palavra, tá? Os sons na palavra podem e devem variar. No inglês é bem diferente o estudo em relação a como estudamos no português, né? Então, é bem diferente mesmo. Mas vai ter palavras, sim, que o A vai ter som de A, que o I vai ter som de I, tá? Mas eu tô avisando porque não são todas. Então, para vocês tomarem esse cuidado. Então, já que os sons do alfabeto não nos ajudam, como estudar melhor as palavras? Praticando depois de ouvir. Então, por isso que é importantíssimo vocês ouvirem as aulas aqui, os áudios, os materiais complementares que eu deixo disponíveis aqui para vocês nas aulas, para vocês realmente aprenderem o vocabulário. Porque as palavras em inglês não tem uma regra para a gente saber falar todas, né? Ah, se a letra A tá junto com a letra M, é assim que a gente vai falar sempre. Não vai ser sempre, tá? Então, não tem uma regra assim. Por isso que a gente tem que ir estudando as palavras para realmente ir aprendendo, tá? Então, é importantíssimo que vocês baixem e estudem todos os materiais complementares que a teacher deixa aqui para vocês, ok? So, let's study the alphabet again. Vamos estudar aqui o alfabeto de novo. So, let's listen and repeat. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So, this is the alphabet. Eu deixei para vocês baixarem um áudio com o alfabeto para você praticar, estudar bastante. Depois que você tiver praticado bem o alfabeto, treine soletrar o seu nome, seu sobrenome, as palavras que a gente estiver aprendendo aqui, as palavras que você vê
nos exercícios, nas aulas. Então, pratique soletrar essas palavras com o alfabeto em inglês para você manter isso sempre prático na sua memória, para você realmente conseguir memorizar. Então, se você estudou aqui agora, entendeu? Ótimo, mas você ainda não aprendeu. Você precisa passar pela parte de praticar, memorizar para finalizar o aprendizado, ok? So let's see now the titles. Now we have the titles. O que são esses titles? Já que a teacher falou que o alfabeto é comum ser usado para a gente soletrar nome e sobrenome, então vamos dar sequência aí na questão dos nomes. Beber uma água aqui, né? Senão a teacher não dá conta de falar. Bebam água também aí, tá? É importantíssimo. Então, os titles é como se fosse um pronome de tratamento. É uma forma educada de chamar, de tratar alguém, certo? Então, a gente vai utilizar esses titles para ser mais educado na hora de se dirigir, na hora de falar com alguém. Então, nós temos aqui esses titles que são aí senhor, senhora, senhorita, para a gente chamar alguém que a gente não tiver tanta intimidade, que a gente precisa ser mais formal, que a gente se tiver uma hierarquia, a gente precisa respeitar mais essa pessoa. Então, a gente utiliza os titles nessas ocasiões, tá? Então, na maioria das vezes é melhor usar, e se a pessoa falar que não precisa, ok, mas aí é melhor a gente já usar. Então, vamos aprender quais são os titles em English. Nós temos Mr., Mrs., Miss, Miss. Então, são esses 4 titles, são os mais comuns aí pra gente utilizar. E aí, quando e como eu utilizo cada um deles? Olha só no nosso quadrinho. Mr. Mr. é usado para homem, independente se ele é solteiro ou se ele é casado. Mrs. é usado para mulher casada. Então, seria o equivalente a senhora, né? E o Mr. equivalente a senhor. O Miss é utilizado para mulher solteira. Então, é o equivalente a senhorita. E esse MS aqui? Ele pronuncia Miss. E ele é usado para mulher solteira e mulher casada. É usado para os dois. Por que isso? O que acontece? Então, vou até colocar aqui para vocês. O Mr., ele é derivado da palavrinha Mr., que é o equivalente a senhor, certo? E esses dois aqui, Mrs. e Miss, os dois, tanto o Mrs. quanto o Miss, são derivados da palavrinha mistress, tá? Que seria um equivalente aí a senhora, a madame, né? Então, mistress. Os dois são derivados da palavrinha mistress. Mas aí, o que acontece? Nós temos aqui que o Mrs., ele é usado para mulher casada e o Miss para mulher solteira. Mais ou menos aí na década de 30, né, começou uma revolução aí para empoderar as mulheres, né? Até o século XVIII, até o século XIX, as mulheres, elas eram muito submissas, né, ao marido, ao pai, ela não tinha voz na sociedade, né? Então, por volta aí da década de 30, que começou mais ter um movimento trabalhista, né, a Revolução Industrial vindo junto, teve todo esse contexto que começaram a enxergar a mulher. E aí começou a discutir isso, né? Por que dividir a mulher em casada e solteira? Né? Era um constrangimento para a mulher ela ter que informar o estado civil dela
para ser chamada, para ser valorizada. E muitas vezes a mulher Miss solteira, se ela tivesse passado de determinada idade e ainda fosse solteira, era horrível para ela, né? Era uma vergonha para a mulher, para a família, enfim. Ela tinha que casar. Então, aí criaram esse Miss, que seria usado para mulher solteira e mulher casada. Não precisava informar o estado civil dela, o title não precisaria estar ligado ao estado civil. Mas não é que não foi tão bem aceito, não foi tão usado assim. Então ficaram anos e aí não usaram tanto. E na década de 60 para 70, foi criado agora nos quadrinhos uma personagem muito conhecida agora, que é a Capitã Marvel. No início, ela não tinha o nome de Capitã Marvel. Ela tinha simplesmente o nome de Carol Danvers, que é o nome da personagem. Então, ela era chamada só de Carol Danvers no início. Depois, resolveram chamá-la de Miss Marvel. E aí colocaram esse MS, Miss Marvel, para não ter que ligar ela a ser solteira ou a ser casada, Miss Marvel. E colocaram isso de propósito para que a sociedade começasse a utilizar, né? Então, vendo aí uma personagem forte, famosa, com esse title, seria mais utilizado. Então, colocaram o Miss Marvel dessa forma para que ajudasse, né, com que as pessoas utilizassem mais e não ficassem impondo, né, que a mulher fosse tratada de acordo com o seu estado civil. Ela poderia escolher ser tratada assim e nem sequer informar o seu estado civil, não importava isso. Então, a nossa Capitã Marvel começou a ser chamada de Capitã Marvel anos depois. Primeiro ela foi a Miss Marvel, ok? Então, esses são os titles mais comuns. Nós temos titles que estão ligados à nossa titularidade, né? A nossa graduação, profissão. Então, nós temos o title doutor, que vem de doutor, né? Então, também é um title, mas está ligado à profissão, à graduação. E temos o title professor. O que é professor? Professor é um professor mais graduado. Então, geralmente, um professor que tem mestrado, doutorado, professor universitário, são chamados de professor, tá? Igual mestre, né? Mestre é como se fosse esse professor, né? Quando a gente tem o professor, ele tem uma titularidade maior. Qualquer outro professor é chamado de teacher, né? Então, professor de idiomas, eu sou uma teacher. Professor infantil é teacher. Professor de escola, ensino fundamental, ensino médio. Um professor de curso de bordado, né? Professor de educação física, o professor da academia. Todos esses nós somos teachers, tá? Professor é mais professor universitário, ok? E como que a gente utiliza o title? Nós vamos utilizar da seguinte forma. A gente tem que utilizar sempre com o last name da pessoa. O que é last name? Último nome ou sobrenome. Então, por exemplo, eu poderia ser chamada de Mrs. Raftopoulos or Mrs. Bruna Raftopoulos. Então, a gente vai utilizar o title ou com o sobrenome da pessoa ou com o nome completo, tá? Então, o title, ele vem aí com sobrenome ou nome completo. Primeiro nome só, não. Então, errado, Mrs. Bruna, ok? Mrs. Raftopoulos or Mrs. Bruna Raftopoulos, right? Então, nós temos aqui Bruna. Bruna é o meu first name. First name, primeiro nome.
também pode ser chamado de given name. Given name, nome dado, tá? Então, é o nome dado pelos meus pais, né? Então, minha mãe me deu esse nome. Então, é um given name, é um nome dado. Então, primeiro, segundo nome, né? São given names, são nomes dados, né? Para quem aí tem nome composto, a teacher, para quem não sabe, tem nome composto, né? Então, os meus given names, Bruna, Luísa. Então, given names, Bruna, Luísa. Eu tenho two given names, ok? E para sobrenome, nós temos last name, que é traduzido literalmente como último nome, então seria o sobrenome, né? Então, o último nome é considerado o mais importante, tá? Então, por isso, essa expressão aí toda, ok? Last name, último nome, que é o sobrenome, mas sobrenome nós podemos chamar de family name, que é nome de família, então é o nome da minha família, né? Family name, or surname, sobrenome, ok? Então, essas são as maneiras de falar aí, primeiro nome e sobrenome, right? Então, também para quem não sabe, a teacher tem two surnames, Chaves Raftopoulos. Então, eu tenho two given names e two surnames, or two family names, ok? Então, essas são as maneiras da gente utilizar aí os titles com os nossos names e chamar as pessoas também de uma forma mais educada, mais formal, ok? Let's practice. Listen and repeat. Titles: Mr., Mrs., Miss, Miss. Doctor, professor. First name, given name, last name, family name, surname. Great! Só mais uma observação para a gente finalizar aqui, para vocês memorizarem qual dos titles a gente fala para mulher solteira e qual que é para mulher casada. Lembrem do concurso Miss Universo, ou Miss Brasil, Miss de qualquer país aí, né? Então, o concurso Miss, ele tem esse nome porque a mulher tem que ser solteira, é uma exigência do concurso, né? Então, a teacher não vai poder mais ser Miss Universo, né? Então, nem se eu quisesse eu poderia, porque eu já sou Mrs., já sou casada. Então, a teacher não pode ser Miss Universo mais. Mas, se você é mulher solteira, você pode ser Miss Universo ainda, ok? Então, brincadeiras à parte, para vocês lembrarem qual é qual, tá? Então, Mr. para homem, não tem diferença. Mrs. mulher casada. Miss, mulher solteira. E o Miss, MS, para qualquer mulher, ok? Então, pratiquem bastante. Não esqueça de baixar aqui o áudio do alfabeto para praticar, estudar e façam as atividades que eu propus para você treinar, ok? See you in our next class. Bye bye!